Aleluia. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é o único motivo de estarmos reunidos aqui nessa manhã, Senhor. Tu és o amado do nosso coração, Tu és o desejado das nações. Jesus, Tu és aguardado pelo Teu povo, nós amamos o Teu retorno, Jesus Cristo. Assim como o meu esposo orou nessa manhã, que o Senhor nos prepare para o Teu retorno, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a estarmos com a nossa lamparina cheia de azeite. Que nós não venhamos ser pegos desapercebidos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, que o Senhor receba, Senhor, a nossa atenção nesse momento. Eu oro para que os nossos corações sejam terras férteis para receber a boa semente, que é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a trazer a nossa memória agora, a nossa mente cativa à obediência de Jesus Cristo. Que nenhuma preocupação exacerbada venha tirar a nossa atenção das Escrituras nesse momento. Que a palavra nessa manhã venha afetar nossos corações. Venha transformar, venha lavar, venha encorajar, venha exortar, venha reposicionar, venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que a Tua palavra venha nos lavar mais um pouquinho nessa manhã, Senhor. Que nós venhamos, Pai, ser tocados de tal forma pelas Tuas Escrituras nessa manhã, que vai trazer uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, Senhor, em nome de Jesus. Que através das nossas vidas o Seu nome seja exaltado, que através das nossas vidas Jesus seja elogiado, que através das nossas vidas Deus seja engrandecido, que o Espírito Santo em nós seja manifestado para a honra e glória do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela liberdade que nós temos de Te cultuarmos, Deus, em unidade, Senhor. Muito obrigada. Vocês podem se assentar. Aqueles que quiserem ofertar, trazer seu dízimo. Aqueles que estão nos vendo online, vai aparecer na sua tela um QR Code. Então você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo de forma tecnológica também. A todos bom dia. Que bom ter vocês aqui conosco nesse dia fresco. Antes de começar com o texto principal, não precisam abrir para ganhar tempo. Eu quero ler 3 textos bem rapidinho com vocês. Em Salmo 25, 10 diz assim: o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem aos seus preceitos. Por causa do Teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem ao Senhor? Fala eu. Amém? Nós tememos ao Senhor. Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Em Salmos 30, 11 diz assim: transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Para quê? Para que eu cante louvores a Ti e não me cale. Senhor meu Deus, Te darei graças para sempre. O Senhor já tirou as nossas vestes de luto e nos vestiu de alegria. O Senhor já transformou o nosso pranto em dança. Nós temos motivos de sobra para dançar, para nos alegrar no Senhor, porque Ele mudou a nossa sorte, amém? Quem teve o encontro verdadeiro com Jesus Cristo teve a vida totalmente transformada.
E para finalizar, em Isaías 41, 13, ele diz assim: pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã? Que o mesmo Deus que tem escrito essas referências a respeito dele, do que ele fez, do que ele faz e do que ele ainda fará, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo esse que é poderoso nas batalhas. Ele continua sendo aquele que criou todas as coisas. Ele continua sendo aquele que continua nos purificando e nos preparando para bodas do Cordeiro. Ele continua sendo aquele que já venceu todas as coisas e vai nos levar ao cumprimento das suas promessas. Ele não muda. Deus não muda. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo resgatador. Ele continua sendo remidor. Ele continua nos protegendo, Ele continua nos guardando, Ele continua nos atraindo, Ele continua nos lavando, Ele continua nos purificando, Ele continua nos chamando para um recomeço. Esse é o nosso Deus. E Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero falar de uma pessoa muito improvável. Eu quero falar de uma pessoa do Antigo Testamento que viveu algo que Marcos falou no Novo Testamento. Eu quero falar de uma pessoa que aos olhos da humanidade, ela era a escória da sociedade. Eu quero falar de uma pessoa que aos olhos da sociedade, verdadeiramente ela era uma improvável. Ela tinha uma vida dissoluta, de pecado. Ela morava em um lugar perigoso que seria destruído. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas ela foi uma mulher que creu. Ela creu de tal forma que mudou a sorte dela, de toda a família dela. E o nome desta mulher improvável foi parar na genealogia de Jesus e foi parar na galeria dos heróis da fé. Nós não estamos falando de uma mulher que era santa, nós não estamos falando de uma mulher que fazia parte do povo hebreu, mas nós estamos falando de uma prostituta. E prostituta naquela época era a mesma coisa de prostituta de hoje. Ela era uma meretriz, ela vivia na fornicação, ela vivia no adultério, ela era uma prostituta. Isso era quem Raabe era. Eu quero que vocês venham colocar os olhos comigo sobre a história dessa mulher incrível. Em Josué, capítulo 2. A partir do versículo 1. Já tem alguns dias que Deus vem trazendo os meus olhos para o texto de Josué 2, onde fala dessa mulher que, assim como nós, teve a vida transformada porque ela creu. Assim como nós éramos improváveis, Raabe também era improvável. Assim como Deus entrou na vida daquela mulher e mudou o curso da vida dela, afetou a família dela, afetou o modo de vida dela, Ele também fez conosco. Nós também éramos improváveis. Eu não sei quem vocês eram na fila do pão quando Jesus chegou na vida de vocês, mas eu era uma improvável. Eu era uma pessoa desacreditada, assim como Raabe. E o que Raabe fez, que transformou a vida dela, ela creu no Deus dos hebreus. Ela acreditou nas histórias que ela ouvia acerca do que Deus tinha feito
no povo hebreu a partir do Egito. A casa daquela mulher era uma casa movimentada, ela era uma prostituta. Tanto ela poderia receber as pessoas ali, como ela poderia ir nas tabernas, né? Beber, e ali ela ouvia as histórias. Eu não sei como ela tinha acesso às histórias do que estava acontecendo ali, com o que Deus estava fazendo com os hebreus, mas ela ouviu. Ela ouviu falar deles. E na minha mente santificada, o que me faz acreditar que Deus mandou 2 espias para Jericó e entrar na casa de uma prostituta, foi o coração dela. Deus tinha salvação para todo mundo de Jericó, se eles reconhecessem a soberania de Deus e se curvasse diante do poder de Deus, assim como ele teve para ela. Mas apenas ela acreditou. E Deus, ele faz, eu sempre falo que ele faz da desgraça a graça. Se aquela mulher não fosse uma prostituta, as portas da casa dela não estariam abertas para qualquer um entrar. Correto? 2 homens estranhos, ela não conhecia aqueles 2 homens. Ninguém conhecia eles ali em Jericó. E de repente eles têm acesso à casa dela. E o que eu acho mais incrível, porque Deus, ele é muito detalhista. Nós precisamos ler as escrituras e desfrutar do requinte de detalhes que tem na palavra. A casa da Raabe, ela ficava no muro de Jericó. A casa dela fazia parte do muro, eu vou ler para vocês. Ou seja, aquele muro ia cair. Ela estava num lugar onde ia ser a primeira coisa que ia ser destruído quando aquele povo gritasse. Então, tinha tudo ao contrário de Raabe. Ela não devia ter valor diante da sociedade. Eu imagino que a família de Raabe devia ser uma família envergonhada da vida que ela decidiu levar. Ela morava sozinha. Aqui se fala, porque senão os espias não tinham falado para ela: junta todo mundo que você quer salvar e traz aqui para dentro da sua casa. Ou seja, ela vivia ali sozinha. A gente não sabe da relação que Raabe tinha com os pais, com os irmãos, com cunhados e cunhadas, né? Mas se a gente for olhar com os nossos olhos, até preconceituosos de hoje, ela devia trazer vergonha para aquela família, ainda mais naquela época. Essa era Raabe. Mas Raabe creu. Quero que vocês leiam comigo. Acompanhem comigo. Josué 2. Então, no acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra disse ela.
Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também aos meus irmãos e irmãs, e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondem-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela. E Deus despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Essa era Raabe. Raabe, ela vai contra o rei e esconde aqueles espias na casa dela. Raabe sabia que o rei dos judeus, que o Senhor dos hebreus, era muito mais poderoso do que o rei de Jericó. Raabe sabia que a única esperança da salvação dela era alcançar o favor de Deus para a vida dela. Então o que ela fez? Eu vou agir com bondade para com esses espias, porque eu sei do Deus que eles servem, para que eles tenham misericórdia de mim e da minha família e nos salvem no dia que eles vierem, porque eles vão vir e eles vão detonar tudo. Raabe tinha convicção do que eles eram capazes de fazer por causa do Deus que eles serviam. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada da região de Canaã. Canaã era uma região de várias cidades. E na Bíblia fala que Jericó era a mais poderosa das cidades fortificadas em Canaã. Ela era conhecida por causa do muro exponencial que protegia aquela cidade. Uma cidade totalmente fortificada. Aos olhos humanos, exército nenhum poderia transpor, as muralhas de Jericó. Mas a Raabe entendeu que aquele povo poderia, por causa do Deus que estava com eles. Deus já tinha falado para Josué: Josué, ser forte e corajoso, porque foi eu que te mandei e eu vou entregar todas as cidades nas tuas mãos. Era fato. Creiam quem cresce, ia acontecer. Então essas verdades, Raabe teve acesso. E ela entendeu que ela poderia alcançar a misericórdia de Deus, por isso ela teve aquela postura. Ela não temeu ser pega na mentira, por exemplo. Se ela tivesse sido pega na mentira, aqueles homens do rei, os 2 homens, poderiam ter matado ela. Mas ela
preferiu arriscar e ver a vida dela salva juntamente com a família dela, do que ver tudo ser destruído, inclusive ela. E uma coisa que me chama muita atenção foi que a Raabe e todos que estavam dentro da casa dela foram protegidos dentro de casa. Então tem uma particularidade na vida do cristão que é dentro da sua casa, com a sua família. Raabe poderia ter agido com egoísmo e que salve eu. Meus pais não estão aqui mesmo, cunhado e cunhada geralmente dá umas treta, né? Aí tinha sobrinho, tinha todo mundo, eles é que lutem, eu vou garantir o meu. Não. Raabe entendeu que a salvação, ela é familiar e ela é geracional. Deus conta com um salvo em cada família, para que Ele alcance toda a família. Então eu profetizo sobre nós que a nossa casa seja ungida e separada para a salvação, assim como foi a casa de Raabe, que foi salva com todos que estavam dentro. Mas tinha uma parte que cabia a Raabe: acreditar no compromisso dos espias com ela. Qual que foi a única garantia que eles deram para ela? Coloque essa fita vermelha aqui pendurada na janela que você vai descer a gente com as cordas. Se essa fita vermelha estiver aqui no dia que a gente voltar, você vai ser salva. Ela teve que ter muita fé, porque a casa dela é em cima do muro. Ela não sabia que dia que os espias voltariam. Eles não falaram, daqui 3 dias eu volto. Ela não sabia de nada. Só para sair da região de Jericó era 3 dias. Eles tinham que ficar escondidos no mato 3 dias. Foi. Chegando lá com Josué, no capítulo 3, fala que Josué, depois de 3 dias, resolveu sair em direção a Jericó. Daí foi 6 dias. Aí eu tentei olhar aqui, ver se eu achava mais alguma contagem de dias, eu não achei. Mas foram 6 dias só nesses 2 textos aqui. Mais os 7 dias que eles ficaram rodeando Jericó. Então nós estamos falando de 13 dias. E aquela mulher, que não tinha credibilidade nenhuma, convenceu a família dela e todos de ficarem fechados dentro da casa dela. Tipo, eu acho que o rosto daquela mulher brilhava. Eu acho que a convicção que ela tinha na salvação do Deus dos Hebreus atraiu tanto a família dela para aquela convicção também, que eles creram e enfiaram tudo dentro da casa dela. Ficou tudo lá dentro esperando. Imagina, 13 dias esperando, sem sinal, sem nada. Não via movimento de nada, tudo parado. Vocês acham que naquela galera todinha não devia ter um que falou assim: Raabe, você tem certeza que você está falando? Será que esse povo vai vir mesmo? Será? Raabe, eu acho que você está enganando. Olha aí, já passaram 10 dias e nada. Mas não tem relato que alguém tenha saído daquela casa. E assim como aquele cordão vermelho pendurado na janela foi o sinal que aquela casa era salva, ou haveria salvação para aquela casa, nós também temos um sinal vermelho sobre nós, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas é o sinal da nossa salvação. A marca do Cristo em nós, o que é a marca do Cristo em nós? É o Espírito dele em nós. O Espírito Santo é o nosso cordão vermelho. O Espírito Santo é aquele que, habitando em nós, vai nos fazer diferentes de todo o resto da população quando o Messias voltar. Raabe era um cordão vermelho na janela, e o penhor da nossa salvação, a garantia, é o Espírito Santo de Deus. Então nós não precisamos ficar preocupados com marca da besta em nós. Só é marcado pela besta quem não tem a marca do Cristo.
Nós temos a marca do Cristo. Nós temos espírito de vida, espírito da salvação em nós. Então, que o nosso cordão vermelho, que o Espírito Santo em nós, convença a nossa família que ainda não foi salva, a ser salva. A nossa família que se entristeceu com alguma coisa, com a igreja, com o líder, sei lá com quem, venha ser ativado na fé, novamente, por ver em nós a marca da promessa. Que a nossa casa seja como a casa de Raabe e seja como a arca de Noé. Que no dia mau, quando a coisa apertar, nossa parentela sabe para onde correr. Gente, vamos lá para a casa do Lucas e da Maísa. Porque o que acontecer, a casa desses dois aí está de pé. A casa da Adri e do Dani, bora para lá, gente. Segurança. Da Andressa, da Ana, né, da Mariana com a Fátima, do Petri, da Charmane, de todos nós. Bora para a casa desse povo, porque ali tem salvação. A casa está caindo, igreja perseguida, fome, não sei o que tem, mas existem casas que a nossa parentela pode ir ser abrigada, amém? A minha casa e a sua casa será a casa de salvação para a nossa família, para os povos que precisarem crerem no Deus que nós servimos, amém? Então, começou o processo da Raabe agir pela fé novamente agora. Tá, os espias foram embora, cordão vermelho na janela, a galera toda para dentro. Bora, galera, para dentro. Aí nós vamos ali para o capítulo 6, quando vai falar da queda de Jericó. Eu fiquei imaginando a cena. Nós estamos falando de milhares de pessoas rodeando uma cidade, marchando, uma vez no dia, 6 dias, aquele povo marchando. Imagina o temor de Jericó, gente. A cidade já sabia o que tinha acontecido com os outros 2 reis. Tinham sido detonados. E a Raabe dentro de casa. Eu acho que aquela mulher deve ter ficado com medo. Quem que não fica, né? A gente é humano, né? Eu estou com medo, galera, mas vamos acreditar que vai ter resgate para nós. Vamos manter firme aqui. Lembrando que eles estavam marchando do lado da onde? Do muro de Jericó. Quem morava no muro de Jericó? Raabe. Eu acho que ela dava uma espirradinha pela janela e falava, caraca, é muita gente, esse povo vai consumir nós tudinho. Vai acabar com Jericó. Mas eles me deram uma palavra. E eu vou continuar firme na palavra. Aí em Josué 6 diz assim. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. No versículo 9 diz assim, alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. E Josué também, no versículo 7, ordenou ao povo, marchem ao redor da cidade. Lucas, se tiver como aí, Lucas, se você conseguir essa informação, vê para mim mais ou menos quantas mil pessoas tinha no povo hebreu nessa época, por favor. Então nós estamos falando de guerreiros, nós estamos falando de sacerdotes e nós estamos falando de pais de família. Mãe, criança, estava todo mundo.
O povo é o povo, todo o povo. Vamos embora, todo mundo rodear Jericó. Esse, se não me engano, eu acho que o chofar de chifre de carneiro é aquele ali. Aí vocês imaginam o povo marchando e tocando essas trombetas. Quando o pastor Célio toca aqui, a gente já dá uns estremecidos no coração, né? Você fala, cara, eu acho que vai ser assim, né? Os anjos tocando as trombetas, vai ser esse barulho. Imagina aquele povo dentro dos muros, ouvindo aquele povo todinho marchando e tocando trombeta. Aí no 7º dia o terror esquenta mais ainda, porque foram 7 voltas, né? Jericó era uma cidade grande, então eu imagino que demorou bastante para dar as 6 voltas e depois na 7ª vir por terra, né? Ali no versículo 15 diz assim: no 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como havia feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou: gritem, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Gente, completamente destruído é completamente destruído. Ou seja, eles iam gritar e tudo ia vir ao chão. Mas, olha como termina o versículo 17. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Aleluia! Ia 40 mil pessoas, gente, rodeando uma, imagina 40 mil pessoas rodeando Passo Fundo, marchando e tocando trombeta. Eu acho que era uma cena apavorante. E Raabe dentro da casa dela. E isso tudo acontecendo. A voz de comando de Josué para o povo, para o exército, para os sacerdotes, eles tinham acesso dessas informações. Raabe não. Raabe, ela estava trancada dentro da casa com a família, esperando o que ia acontecer. E Josué fala, né? Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados. Raabe, toda a sua família foi poupada. Agora vocês imaginem a cena. O muro todinho caiu, gente, com tudo que tinha nele, mas ficou um fecho do muro de pé, que era onde a Raabe estava. Eu fico imaginando os escombros, né? Aquele tanto, sei lá, pedra, acho que era de pedra aqueles muros, né? E sobra uma casa, gente. Isso é muito sobrenatural. Isso é para Deus mostrar para nós hoje que o mesmo Deus que protegeu a casa de Raabe na queda das muralhas de Jericó, protege a minha e a sua casa. Esse é o mesmo Deus que nos guarda e que cumpre a parte dele na aliança. Nós temos um Deus de aliança e ele é fiel para cumprir. Bora lá para o versículo 22. Ai, como é lindo isso, meu Deus do céu. Versículo 22. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Continuando 24. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente prata,
o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. Aqui, para mim, é a parte linda da história. E até hoje, ela vive no meio de Israel. Raabe foi poupada, ela com toda a sua família foi resgatada, ela foi retirada dali daquela casa que estava no meio dos escombros, foi levada para um lugar seguro e ela decide viver no meio da comunidade de Israel. Aqui começa a mudança genuína da vida da Raabe. Raabe abandonou a vida de prostituição e foi viver na comunidade de Israel. Que o Senhor traga a sua memória nesta manhã, de onde Ele te tirou. Como que você estava quando Ele se encontrou contigo no caminho. Quando Ele mudou a sua sorte. Como que você estava? Eu sei como eu estava. Destruída nas minhas emoções, casamento, desesperançosa, sem alegria, sem perspectiva de vida. Ele me encontrou desse jeito. E eu descobri na palavra do Senhor que havia uma esperança para mim. Uma mulher apresentou as escrituras para mim, que foi a minha sogra. E quando eu tive acesso, quando eu coloquei os olhos nesse livro e li a respeito do que ela tinha falado comigo na noite anterior, ela falou comigo, ela não usou Bíblia, não abriu e leu para mim. Ela só falou que tinha escrito na Bíblia. E eu duvidei do que ela tinha falado, porque ela estava falando sobre submissão. Eu duvidei que estava escrito aquilo na história de Deus, na Bíblia. Nunca nem tinha lido Bíblia também, né? E no outro dia de manhã, a Bíblia dela estava na estante e eu abri. E era uma Bíblia de estudo, e a parte que eu abri falava de submissão. Eu falei, mas que coisa louca, né? Ela falou ontem, eu abri um livro dessa grossura aqui e caí bem nessa parte que ela falou para mim. Então, esse Deus é real. Esse Deus é real. E a partir dali, daquele encontro com o Verbo vivo, eu quis saber mais, eu quis entender mais. Eu falei assim, eu vou procurar uma igreja. E fui. Isso a gente estava em Morrinhos, nós fomos para Goiânia. E ali começou a minha vida, a minha caminhada com Deus, assim como foi Raabe. Eu entrei na comunidade de Israel, amém? Eu fui inserida na comunidade, eu fui inserida na família de Deus. Eu acreditei nisso daqui, eu falei assim, pior do que tá, não pode ficar, né, Brasil? Então, bora ver o que esses crentes têm para falar. E eu fui para a igreja. E à medida que eu fui tendo acesso à verdade de Deus, eu fui sendo lavada, eu fui sendo fundamentada na palavra, eu cria. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida, porque Ele colocou homens e mulheres na minha vida e na vida do Marliton, comprometidos com a palavra. Homens e mulheres que ensinavam o que é a verdade. Porque se eles tivessem ensinado heresia para nós, nós teríamos reproduzido a heresia. Por quê? Porque nós acreditávamos naquele povo. Então a importância, nós que temos o chamado de ministro da palavra, para vocês que têm o chamado de liderança, a importância que é ter um líder, um discípulo fiel às escrituras na vida de uma pessoa. Por causa desses homens e mulheres que passaram pela nossa vida, nós estamos aqui hoje, permanecemos fiéis nas escrituras, porque um dia pessoas falaram para nós sobre a verdade. Confrontava, nos fazia passar pelo fogo da purificação, mas nós nos submetíamos porque nós acreditávamos no mesmo Deus que Raabe acreditou. E nós decidimos ficar na família da fé, nós decidimos ficar na comunidade dos filhos de Deus. Que nessa manhã nós tenhamos ainda mais a convicção de onde nós temos que estar, com quem que nós devemos andar, que família que nós devemos pertencer,
que isso vai fazer toda a diferença. Nós precisamos, como igreja, pensar como Raabe. Raabe pensou família. Nós, como igreja, nós precisamos pensar família. A igreja é a família de Deus. A igreja é o povo de Deus reunido. Nós somos família, nós somos irmãos. Nós precisamos entender que assim como Raabe tomou uma decisão de fé e que mudou a sorte da família dela, nossas decisões de fé podem afetar toda a nossa comunidade de fé. Aqui mesmo no texto tem um cara que chama Acã, que é da tribo de Judá. Deus falou: não pegue nada, não pegue despojos, não pegue nada para vocês. Tudo que for prata, ouro, é para oferta para mim. Então vocês não podem tocar. Aí o que Acã fez? Acã tocou. Acã pegou capa. Deixa eu ver o que mais que ele pegou aqui. Acã, no versículo 7 fala: Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Ou seja, 7. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja bem, uma mulher creu e toda a família dela foi salva. Um homem pecou, Acã só pecou. E aqui fala que todos os israelitas violaram. A bênção é nossa, mas o pecado também é nosso. Nós precisamos ter a consciência de que os nossos pecados afetam a nossa comunidade. O pecado que eu cometo afeta a minha comunidade, porque nós somos um só corpo. Se a minha mão peca, todo o meu corpo vai sentir as consequências desse pecado. Que a consciência de família venha sobre nós acerca da responsabilidade que eu tenho com a sua vida e que você tem com a minha vida. Que nós possamos pensar nos nossos irmãos quando nós formos pecar. Senhor, eu resisto, eu não vou pecar porque eu sei que isso vai causar mal para o meu irmão inocente. A galera estava 40.000 pessoas, pecou, 39.999 pagaram pelo erro do cara. Deus ia destruir aquele povo todinho se o Acã não se apresentasse. Ainda bem que ele se apresentou. Mas infelizmente, Acã, esposa, filhos, bois e tudo que ele tinha foi queimado. Porque ele pecou contra Deus. Então os nossos pecados atingem toda a comunidade, mas primeiramente atinge a nossa casa. Quando nós pecamos, a nossa casa é atingida diretamente. Esposo, esposa, filhos, pais, quem mora ali contigo. Acã perdeu tudo queimado. Então que nessa manhã nós tenhamos a consciência da responsabilidade que nós temos uns com as vidas dos outros. Quantas coisas que a igreja de Jesus tem vivido no Brasil. Vamos falar de igreja, não estou falando de Mevan, estou falando da igreja no Brasil. Quantas coisas que nós temos vivido por consequências de pecados de outros irmãos. Quantas vezes você dobrou seus joelhos pedindo perdão por pecado de pastor ou de ovelha mesmo, que virou a lambança que virou nos pecados deles lá, para que a gente tente perdão para toda a igreja. Não esqueçamos, quando eu peco, todo o corpo padece. Em primeira mão, a minha casa. Que nós tenhamos comprometimento de viver uma vida santa com o Senhor. Amém? Amém, queridos? Vamos caminhando para terminar. Tá. Vamos ver a Raabe agora no Novo Testamento. Só uma observação que eu quero fazer. Quando a Raabe começa a falar para os espias acerca de Deus. Ai, gente, é muito maravilhoso quando ela fala para eles no versículo 11.
Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. O Senhor me levou a Marcos 16:16. Em Marcos 16:16, diz assim. Vamos lá. Marcos 16:16. Em Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Quantas pessoas acham que a salvação está no batismo? Quantas pessoas vocês conhecem que tomaram um banho de piscina ou de rio, ou foi por aspersão, qualquer coisa, e hoje nem 30 para Jesus, está aí no mundão, ou até dentro da igreja mesmo, mas não está nem aí, porque eles acreditam que a salvação está no banho, está no batismo, mas a salvação não está no batismo. O batismo é uma consequência daquele que crê. A salvação está na fé. A salvação está em crer. Então, se nós cremos nas boas novas, nós somos batizados e automaticamente nós somos salvos. Mas se nós não crermos, aqui fala, aqueles que se recusam a crer já estão condenados. O que Raabe fez que trouxe salvação para a casa dela? Ela creu. Ela acreditou e saiu do lugar de condenação. Eu fui olhar o significado de crer, de fé, significa a mesma coisa. É convicção da verdade de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. É nisso que nós precisamos acreditar. Que Deus é criador de tudo, que nele nós temos salvação no Cristo. Por isso que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando eu não tenho fé, que ele aponta o caminho para os seus amigos, que ele nos toma pela mão direita e nos salva, que ele nos lavou das vestes de luto e colocou veste de alegria. Quando eu não creio, eu falo para Deus, você é mentiroso. Você não criou nada, você não tem poder para nada, você é um derrotado. Olha o Covid aí, Deus. Você não tem poder para parar com isso, não? Entende? Isso é essa comunicação que eu faço quando eu não creio. Quando eu não tenho fé, que apesar de tudo que está acontecendo na terra, Deus não perdeu o governo da terra. Nós precisamos continuar crendo que alguma coisa Ele vai fazer. Nós precisamos continuar crendo, colocando a nossa fitinha na janela e ficando quietinho dentro de casa, entendendo que Ele tem um plano para tudo isso. Isso é fé. Então é por isso que sem fé é impossível agradar a Ele. Porque sem fé, eu falo para Ele, eu não acredito em você. Eu não acredito que você vai dar um jeito no meu casamento. Eu não acredito que você vai dar um jeito na minha vida pecaminosa. Eu não acredito que você vai dar um jeito nesse negócio de Covid-19. Não acredito em nada, Deus. Como que alguém assim agrada a Ele? Como que alguém o chama de mentiroso agrada a Ele? Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vamos lendo, tendo acesso às informações, vamos crendo. Aquilo que já e ainda não, né? Ou seja, já está dito, mas ainda não aconteceu, vai acontecer. Nós não podemos parar naquilo que nossos olhos estão vendo. Nós não podemos parar nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades. Nós precisamos voltar, assim como o Marliton falou, os nossos olhos para as Escrituras e ler e tomar para si que isso é real. É real, a palavra de Deus é real. Acerca do oleiro, ele olha para o vaso e fala, não ficou bom. Não ficou do jeito que eu desejava. Mas não é isso que importa para nós. O que importa para nós é que ele amassou e começou a fazer de novo. Eu tenho a plena convicção que nós não estamos como Deus deseja.
Mas Ele fala para nós: ei, abandone os seus maus caminhos e eu vou fazer como aquele oleiro. Eu vou começar tudo de novo na sua vida. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que olha para nós e nos amassa e começa de novo. Então que a nossa vida seja: Senhor, faz de novo. Aviva a tua obra de novo. Senhor, nós não estamos como o Senhor deseja, mas faz de novo. O nosso papel é abrir mão dos maus caminhos. O que é mau caminho? Caminho de desobediência. Deus está mandando ir para a direita, nós estamos indo para a esquerda. Deus fala: vive em santidade, nós estamos vivendo no pecado. Creia em mim, nós não estamos crendo não. A nossa alma não quer nada. A nossa alma não quer fazer parte de nada. A nossa alma não confia em nada. A nossa alma quer viver no mundão. Então o que nós precisamos fazer? Alimentar nosso espírito com palavra, com jejum, com oração, adoração. Quem for mais forte dentro de nós ganha, irmãos. Quem tiver mais alimentadinho vai estar mais forte. Se for a carninha, ela vai reinar. Se for espírito, ele governa. Nós decidimos quem vai ganhar essa guerra. Amém? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês, cara, olha, eu não me lembrava mesmo que Raabe estava no livro dos heróis da fé. E só tem 2 mulheres aqui, só Sara e ela. Quando nós temos um encontro genuíno com Deus, um encontro genuíno com Cristo, a nossa identidade é restaurada. A identidade de Raabe foi restaurada. Em Mateus, antes de vir aqui para o Hebreus, em Mateus, fala... Ai, gente do céu, deixa eu ler, não precisa abrir não, fica quieta em Hebreus. Deus fez questão de colocar o nome dela na genealogia de Jesus. Isso é para confundir os sábios, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Ele pega uma prostituta lá de Jericó, e faz ela casar com Salmão. Olha o nome do cara, Salmão. Em Mateus 1,5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Raabe era tataravó do rei Davi. Diz as escrituras os historiadores, que Raabe casou com um daqueles espias. Os estudiosos falam que um daqueles homens pegou aquela mulher e casou com ela. Não sei se é verdade, eu não achei isso aqui. Mas o que eu achei foi que Raabe foi mãe de Boaz. Boaz foi um resgatador de Ruth. E aquela família toda está na genealogia de Jesus Cristo. Raabe mudou, Deus mudou a sorte de Raabe. De prostituta, ela foi tataravó do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus faz isso. Deus, Ele quer contar a história das nossas vidas nos dias de hoje. Quem era o Petri? Quem era a Renata? Quem era o João? Quem era eu? Antes de Jesus encontrar conosco. Aquele era fulano mentiroso. Aquele era aquele ladrão, caloteiro. Agora é fulano, pai de Cicrano e de Beltrano? Como assim? Jesus nos encontrou, amém? Essa tem que ser a história da nossa vida. E Raabe está num texto onde que tem só os caras. Tem Abraão, tem Noé, tem Sara, tem Isaac, tem José. Meu Deus, tem os profetas. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E tem Raabe. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias. Isso é no 11:30. E suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta, com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer.
não for morta com os habitantes da sua cidade que recusaram obedecer. Se Jericó tivesse obedecido, Jericó todinha teria sido salva. O que eu quero trazer para nós essa manhã? Qual foi o segredo de Raabe? Raabe creu e Raabe obedeceu. Raabe creu e Raabe obedeceu. Ela tinha uma voz de comando. Você vai ficar metida dentro daquela casa lá, quantos dias forem necessários. Você vai escutar barulho, você vai escutar trombeta, você vai escutar 40 mil gente marchando e gritando depois. Não saia de dentro de casa. Nós precisamos obedecer, por mais maluco que seja a voz de comando de Deus. Por mais inacreditável que seja aquilo que Ele está pedindo para você. Por mais que seja difícil aquilo que você acha que é difícil, segundo as Escrituras, obedeça. A obediência vai gerar para nós salvação. Então nós precisamos ser um povo que salva, que são salvos pela fé e pela obediência. Para concluir, Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Ele torna-se recompensador dos que o buscam. Nós precisamos entender que se nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos que Ele existe. Não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Raabe teve a recompensa dela. Qual será a nossa recompensa? Vamos ficar de pé? Que nessa manhã o Senhor nos batiza com a mesma fé que Raabe tinha. Que nessa manhã nós tenhamos a mesma coragem que Raabe teve de enfrentar os 2 homens do rei, enviados pelo rei. Ela poderia ter morrido. De encarar a família dela e falar: ó família, eu ouvi falar de um Deus todo-poderoso que é o Deus dos hebreus e Ele vai vir detonar com Jericó, vai morrer todo mundo, eu tenho uma fitinha na minha janela, vocês forem lá para casa, vai ser todo mundo salvo. Essa era a verdade. E aquele povo acreditou naquela mulher. Ela me faz lembrar da mulher samaritana, né? Depois de um encontro com Jesus, foi salva aquela cidade ali, né? Porque ela evangelizou aquela cidade. Então, que nessa manhã, o Senhor nos batiza com senso de família. Que nós vivamos com senso de família. É isso que nós somos. Família de Deus, povo de Deus. Que a gente se preocupe mais com o que vai acontecer com o nosso irmão a partir das nossas escolhas. As nossas escolhas afetam os nossos irmãos. As nossas escolhas afetam a nossa casa, positivamente ou negativamente. Que vocês creiam que o mesmo Deus de Raabe, que mudou a sorte daquela mulher, que fez ela se tornar tataravó do rei Davi, que ela foi para a galeria dos heróis da fé. É o mesmo Deus que nós cremos hoje. Deus, Ele quer que a história dele seja conhecida através das nossas vidas. Nós precisamos apenas crer e obedecer. Crer e obedecer, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Nesta manhã nós somos totalmente, Senhor, expostos à Tua palavra. Pai, que a nossa mente e o nosso coração sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que esta palavra seja uma palavra revelada, para que esta palavra dentro de nós gere uma ação. Senhor, que nós como família de Deus, como povo do Senhor, estejamos comprometidos uns com os outros. Pai, que as nossas tomadas de decisões não passem pelo crivo do orgulho.
Nós já cantamos nessa manhã que o Senhor venha nos lavar do nosso orgulho. Que nós possamos sair da condição de egoístas e irmos para a condição de altruístas. Que nós venhamos pensar no outro. Que nós venhamos colocar o outro em primeiro lugar. Que as nossas decisões venham a afetar o outro diretamente, de forma positiva. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão nessa manhã por todas as decisões que nós tomamos e que destruiu os sonhos da nossa casa, na nossa família, que destruiu perspectivas dos nossos filhos ou no nosso cônjuge. Ah, Senhor, tomadas de decisão que trouxe falência sobre a nossa casa. Tomada de decisão, Senhor, que trouxe risco para a nossa família. Por favor, Deus, nos perdoa por isso. Pai, nos perdoa por isso. Nos perdoa por toda a consequência que nós fizemos os nossos irmãos viver por causa de pecados que nós cometemos. Pai, em nome de Jesus, por causa do orgulho, nós não pensamos no outro. Senhor, eu te peço, arranque de nós o orgulho. Arranque de nós a nossa vontade própria. Tire de nós esse desejo de olhar só para o nosso umbigo. Pai, que nós estejamos comprometidos com o Senhor e com os nossos irmãos. Pai, que as nossas decisões estejam comprometidas com o avanço do seu reino, não da minha vontade. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem sido longânimo com nós. Então que o Senhor traz consciência para essa comunidade. Consciência de pecado, consciência de orgulho, consciência de falta de comprometimento uns com os outros, falta de comprometimento com Deus. Traga sobre nós a consciência do que o nosso pecado tem feito nessa casa. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a agir, reagir e pensar como Jesus, que é o modelo. Jesus se entregou por amor a nós. Que nós sejamos como Ele, Deus. Você aí no seu lugar, pede para o Senhor iluminar os seus pensamentos agora. Se tiver alguma coisa que você precisa se arrepender nessa manhã, porque você agiu sem fé, agiu de forma egoísta, esse é o momento que o Senhor nos ilumine nessa manhã, para que nós possamos deixar tudo aqui, tudo no altar do Senhor, todo o nosso arrependimento, para que nós possamos sair daqui renovados na nossa mente, em nome de Jesus. Ele abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia. Eu quero que vocês fechem os olhos, que eu vou ler um texto e que vocês saiam com esse texto gravado nas tábuas do seu coração. Isaías 44 diz assim: agora ouça-me, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como um capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão: pertenço ao Senhor. Outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que nós possamos voltar para a nossa casa cheios de esperança, porque nós ouvimos nessa manhã palavras que nos trazem esperança. Que nós sejamos um povo batizados com a fé sobrenatural do Espírito de Deus. Que nós possamos continuar caminhando, glorificando a Deus, independente de não estarmos vendo mudanças aos nossos olhos naturais, crendo que é nas regiões celestiais que as coisas estão sendo afetadas. Que nós possamos nessa manhã ter sido encorajados a viver uma vida de fé e não de vista. Amém? Pai, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua presença aqui, Espírito Santo. Que o Senhor venha, Senhor, trazer a memória dos meus irmãos nesse domingo, nessa semana, tudo aquilo que o Senhor comunicou ao nosso coração nesse dia, que nós estejamos atentos e obedientes à Tua palavra, que nós possamos ser esse povo marcados pela fé, esse povo marcados como Raabe teve a janela dela com um sinal vermelho. O sinal sobre nós é o sangue de Jesus. O sinal da promessa em nós é o Espírito de vida. Que nós possamos ser um povo que leve esperança, Senhor. Que nossa casa seja uma casa de salvação para todos os povos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor nos guarde de volta para casa. Que o Senhor proteja a nós e tudo aquilo que leva o nosso nome. Que nós continuemos de cabeça erguida, crendo que ainda não chegou o fim. Que nós estamos num processo. Que nós vamos ver Jesus glorificado em nós e através de nós. Amém?